Nós vamos ver a pergunta que chega agora para que o nosso jornalista e cientista político Fenelon Rocha tire a sua ou a dúvida também dos nossos telespectadores, como fez aqui a Neuza de Souza, que é da cidade de Pio Nono. Ela pergunta: votar nulo ou branco favorece algum candidato? Essa pergunta é muito recorrente, muita gente não tem essa certeza. Então, por favor, professor Fenelon, qual é a resposta? Olha, voto nulo, branco, abstenção não favorece a nenhum candidato, porque ele não é simplesmente considerado na hora da contabilização. Quem faz a opção, por exemplo, votar nulo ou branco, na verdade, abre mão do poder de decisão e esse poder de decisão fica na mão de quem foi lá e escolheu um candidato. Então, se eu fosse você, ia votar. Vamos ver aí a pergunta da Graça Olinda, da cidade de São Francisco do Piauí. Ela disse: perdi o meu título, e agora? Como faço? Então vamos ouvir o professor e cientista político Fenelon Rocha, trazendo para você, Graça, e para outras pessoas que têm a mesma dúvida, a resposta correta. Ora, se você perdeu o seu título, para votar é muito fácil, basta saber o local da sua sessão eleitoral e chega lá com um documento que tenha foto. Você vai votar sem problema. Agora, se você não sabe qual é a sua sessão eleitoral, digamos, é a mesma do primeiro turno, mas digamos você não votou no primeiro turno, então você não sabe, é fácil. Vai lá no site do TSE. No site do TSE basta você colocar seu nome, seu CPF e o nome de sua mãe. Então aparecerá a indicação de sua sessão e o endereço dessa sessão. Então é muito fácil exercer o seu direito de escolher o próximo presidente da República. Tem a pergunta agora do Érico Ramos, que é lá da cidade de Amarante. Ele perguntou: Nádia, qual o horário certo da votação? Vamos lá, Érico, responder aí a sua pergunta mais uma vez com o professor e cientista político Fenelon Rocha. Qual o horário certo, hein, Fenelon? O horário de votação é o mesmo da eleição passada e de todas as eleições. Começa às 8 da manhã, vai até 5 da tarde. No primeiro turno, quando eram 6 votos, nós tivemos muitas filas. Este segundo turno, com um único voto, aqui no caso do Piauí, tudo tende a ser bem mais rápido. Ainda assim, vai uma dica: vá cedo para você evitar maiores filas e exercer sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, o seu direito de escolher o próximo presidente da República. Então a gente tem mais uma pergunta. Quem tem nos ajudado a responder essas perguntas é o jornalista e cientista político Fenelon Rocha, aqui do Grupo Cidade Verde. A Laide Silva, do Povoado Campestre Sul, perguntou: como posso acompanhar a apuração? Então, Fenelon, como ela pode, todos os nossos telespectadores querem saber também como acompanhar essa apuração. Olha, a apuração para presidente da República tem uma particularidade diferente, por exemplo, do primeiro turno, quando a gente tinha a eleição para governador, que logo depois de 5 da tarde começou a divulgação de resultado. Para presidente da República, o TSE só disponibiliza os primeiros números da apuração depois que se encerra a votação em todo o país. Como o Acre está a 2 horas de fuso horário atrasado da gente, lá a votação só termina quando aqui já é 7 da noite. É só a partir daí que o TSE vai começar a divulgar os resultados. Se a gente lembrar de 2014, quando chegou 7 da noite, que o TSE começou a divulgar os resultados, na verdade a apuração já estava quase no fim, já tinha mais de 80% dos votos contabilizados. Então vai ser muito rápido. E se você quiser acompanhar, o cidadeverde.com vai estar acompanhando detalhe por detalhe, estado por estado, a votação e a apuração no Brasil inteiro. Mais uma pergunta que chega aqui dos nossos telespectadores. O Haroldo Aquino, lá do Parque Brasil 3, perguntou: qual a diferença entre voto nulo e voto branco? Vamos explicar aí, Fenelon Rocha. Olha, para efeito prático, voto nulo, voto branco não tem a menor diferença. Na verdade, é só uma forma, uma escolha que você faz. Vai lá, escolhe branco, confirma, ou anula e confirma. Para efeito de contabilização, eles são desconsiderados. Portanto, a diferença para efeito real é nenhuma. Vamos a mais um Tira Dúvidas das eleições 2018. Vamos ver a pergunta que chega agora para a gente, a do José Alves, de Canto do Buriti. Um abraço a todos vocês aí em Canto do Buriti, na região sul do estado, ali pertinho de São Raimundo Nonato. A pergunta é a seguinte: eu não votei no primeiro turno, preciso justificar a ausência antes do próximo domingo? Vamos ouvir o que diz Fenelon Rocha.
Olha, se você não votou no primeiro turno, você pode votar agora sem problema. Não precisa uma justificativa, porque essa justificativa tem que se dar em 60 dias após o prazo de votação. Por exemplo, quem não votou no dia 7 precisa justificar esse voto até o dia 7 de dezembro, 2 meses depois do primeiro turno. E assim por diante. Então, no domingo agora, você pode votar sem problema, ir lá, escolher seu candidato, exercer seu direito de eleitor, portanto, de cidadão. Vamos ao último Tira Dúvidas dessas eleições 2018. Vamos ver a pergunta que chega para a gente. Zilda Leal, Simplício Mendes, um abraço a vocês aí, Simplício Mendes. Eu não votei no primeiro turno, posso faltar no segundo turno também? Vamos lá, vamos saber com o Fenelon Rocha. Olha, se você faltou no primeiro turno e quer de novo faltar no segundo turno, você pode fazer isso sem problema. Agora, você tem que justificar, ou justificar no dia, ou usar os 60 dias depois da eleição, no caso do segundo turno, para justificar junto à Justiça Eleitoral. Agora tem um detalhe, a Justiça Eleitoral considera que depois de 3 ausências, seu título de eleitor é cancelado. Vamos dizer assim, você faltou o segundo turno de 2016, faltou o primeiro turno de 2018. Se você faltar também o segundo turno de 2018, você terá terá deixado de votar 3 vezes seguidas. Seu título será cancelado. Mas o melhor mesmo é você ir lá na urna e exercer seu direito de eleitor, de cidadão.